Até uma confusão que tem muito é aquela história da borboleta, né? Ah, se uma borboleta bater asas, aqui pode causar uma tempestade lá do outro lado do mundo. Não Uhum. sei se você já ouviu falar Sim, isso. sim. E o pessoal acha que isso é física quântica, e, na verdade, isso é do estudo do caos. Isso mostra como que está tudo interligado, Uhum. né? E uma pequena perturbação aqui pode criar um evento grande do outro lado do mundo, né? Mas isso é o caos clássico. O caos quântico, na verdade, nós estudávamos, por exemplo, a minha tese foi dos quarks dentro do próton, tá? Então, só que nós fizemos para 2 quarks, apesar de serem 3, nós fizemos para 2 porque 3 não ia dar tempo, ia ficar muito longo. Então, nós pegamos os 2 quarks dentro do próton e nós ficávamos alterando o potencial de interação deles. Uhum. Tinha um determinado potencial e a gente estudava, dependendo de como variava esse potencial, se a interação desses quarks era caótica ou integrável, que a gente fala. Então era um negócio assim, muito técnico, sabe? Sim. Era um gráfico lá, se a curva desce de um jeito era caos, se desce do outro era integrável, sabe? Uma coisa assim. E a gente colocava uns programas para rodar, para diagonalizar a matriz de 5.000 linhas por 5.000 colunas, porque a física quântica tem essa loucura de trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Então, Uhum. a matemática dela é louca. E aí foi assim, então foi uma tese muito difícil, acabou sendo um trabalho inédito, poderia ter sido de doutorado, mas acabou ficando como mestrado. E foi assim, nesse nível, né? Mas o vácuo quântico, que você perguntou, é outra descoberta maravilhosa da física. Porque quando a gente fala em vácuo, o que a gente pensa? Vazio. Vazio. Aham. Isso é a ideia clássica, Sim. né? Só que o vácuo quântico, ele é tudo menos vazio. Por isso que eu estou falando que a física quântica inverte tudo. Uma vez eu assisti uma palestra na USP, que foi magnífica aquela palestra. O primeiro slide do cara era um fundo branco com uma partícula pintadinha de preto. Quer dizer, não tinha nada e tinha a partícula. Aí ele vai desenvolvendo ao longo da palestra, lá vai mostrando as equações e tal. Aí no último slide, ele mostra um slide todo pintado de preto e uma bolinha branca no início. Então, no final, ele chega, que é o contrário, que a partícula é vazia, como a gente já viu, e o que está em volta é que está cheio, que é o vácuo quântico. Por quê? Porque nós já falamos de antipartícula aqui, né? Que é o pósitron, que é a antipartícula do elétron. No vácuo quântico, existe uma coisa que a gente chama de espuma quântica, que é a transformação de energia em matéria. Então, você tem ali aquela sopa de energia, digamos assim, e, de repente, aquela energia, ela pipoca em 2 partículas. Só que uma é matéria e a outra é antimatéria, tá? Isso também é um resultado do princípio da incerteza, porque o princípio da incerteza também diz isso, que por um espaço de tempo muito pequeno, você pode ter uma grande variação de energia. Então, num tempo ali muito pequenininho, dá um pico de energia doido lá e materializa partícula e antipartícula. Só que a partícula com antipartícula, ela se aniquila. Logo depois, ela cria e se aniquila. E aí ela se aniquila em energia de novo. Então, isso cria o que a gente chama de espuma quântica. Por isso que a teoria da relatividade e a mecânica quântica não batem. Porque na teoria da relatividade, o espaço-tempo é suave. É uma coisa, né, assim, tranquila. E na teoria quântica existe essa espuma quântica. Quando você pega o espaço-tempo e vai ampliando ele, né, e vai chegando na escala de Planck, que é aquele número bem pequenininho, você vai achar essa espuma quântica. E o vácuo quântico, ele foi comprovado num experimento chamado efeito Casimir. Olha que interessante. Efeito Casimir. Lembrou que você estudou na faculdade, sei Sim, lá onde? eu lembro bem disso aí na minha cabeça, efeito Casimir. Agora você vai entender o efeito Casimir. Calma aí, mas antes da gente falar do efeito Casimir,
Ah. que eu adoro esse efeito. Não, mas ele é rapidinho. Não, mas é que eu tenho que fazer uma pergunta da espuma quântica. Ah. Você falou que a espuma quântica é um resultado, então, da energia se transformando em matéria. É, É isso, né? é. Gera uma espuma quântica. Porque é uma agitação. É uma agitação. Uma turbulência. Aí eu tava pensando aqui, o que me veio à cabeça? Me veio aquele conceito da materialização de espíritos do ectoplasma. Uhum. Então, que um espírito seria, então, energia, um espírito se materializando em, né, tomando uma forma, um corpo físico, digamos, tangível. Então, a energia virando matéria. Me vê, porque assim, é uma coisa meio espumosa, né, essa coisa do Entendi. ectoplasma. Aham, Né? Inclusive entendi. teve um convidado que que ele mostrou ectoplasma pra gente, parecia uma espuma. Ah, E aí ele materializou um objeto que tá ali no negócio ali, inclusive. Então tem uma coisa a ver ou você nunca relaciona? Não, é interessante. Quando eu penso nesse mundo espiritual, eu penso assim, que nós vivemos numa faixa de energia e frequência, só isso. Uhum. Né? Não tem nada material aqui, é uma faixa de energia e frequência. Então, por exemplo, quando Jesus Cristo ressuscitou, né, aí conta-se lá que ele aparecia para algumas pessoas, aí depois aparecia para outra, né? O que ele fazia, na verdade, assim, pela física quântica? Ele era um espírito. Quando ele queria aparecer, ele mudava a frequência para a frequência do nosso mundo, que o nosso olho capta. Porque, por exemplo, nós aqui agora, ó, tem onda de celular, de tudo quanto é operadora, Uhum. tem onda de rádio, onda de TV, e a gente não está vendo nada disso, está numa frequência que a gente não enxerga, né? O que seria um espírito, então, sobre a ótica da física quântica? Seria matéria, entre aspas, porque nem nós somos matéria, né? Mas seria matéria vibrando em outra frequência, em outro nível de energia. Seria matéria já condensada ou seria só energia? É que seria uma matéria mais sutil, né? Uhum. Que eles chamam de ectoplasma, né? Não me lembro bem. Mas poderia se dizer que é um tipo de matéria, como nós. Mas o que seria uma matéria mais sutil, então, segundo a física quântica? Uma outra vibração.